Boa noite, Brapsi. Boa noite, colegas psicanalistas e colegas alunos analistas e demais pessoas que estão assistindo a essa live hoje. É um prazer estar participando de mais uma live de seminário para alunos analistas da IBRAPSE. Meu nome é Cidelis e hoje falarei sobre o desenvolvimento psicossexual proposto por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Primeiro, faremos uma breve introdução ao desenvolvimento psicossexual. Explicarei os estágios do desenvolvimento psicossexual proposto por Freud, destacando a importância da sexualidade na formação da personalidade infantil. O desenvolvimento psicossexual é uma teoria proposta por Sigmund Freud que descreve como a sexualidade se manifesta ao longo das diferentes fases da infância e como essas experiências influenciam a formação da personalidade. Essa teoria é composta por 5 estágios: estágio oral, estágio anal, estágio fálico, período de latência e estágio genital. Freud desenvolveu o conceito de psicossexualidade infantil com base em sua prática clínica e estudos teóricos, incluindo a observação de pacientes adultos com transtornos mentais. Também análise de seus próprios sonhos e as suas próprias reflexões sobre a sexualidade humana. Sua teoria foi influenciada por pacientes infantis, como o pequeno Hans, e sua própria experiência com o seu pai. Estágio oral. O estágio oral é de 0 a 1 ano, e nesse estágio, onde a satisfação principal e as necessidades da criança estão todos relacionados com a boca. Muitas vezes, eles usarão as chupetas, mordedores e a sucção dos dedos. Métodos que ajudarão a criança a satisfazer uma necessidade natural de sucção e mastigação. Por exemplo, os bebês levam tudo até a boca nessa idade, precisando de uma supervisão bem maior. Depois vem o estágio anal, de 1 a 3 anos. Durante esse estágio, a criança está aprendendo a controlar suas funções corporais, especialmente a eliminação de resíduos, xixi e fezes. Freud acreditava que conflitos em torno do treinamento do pinico, porque na época do Freud se usava o pinico, não tinha banheiro como hoje nós temos. Então, que esse treinamento levaria a traços de personalidade com obsessão com a limpeza e desorganização. Depois vem o estágio fálico, de 3 a 6 anos. Nesse estágio, a zona erógena principal são os genitais. O complexo de Édipo e Elétrica surge quando a criança desenvolve sentimentos amorosos pelo seu próprio genitor do sexo oposto e desenvolve rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Resolver adequadamente esse conflito é importantíssimo para o desenvolvimento saudável da identidade sexual e moral do sujeito. Período de latência, 6 anos até a puberdade.
Durante este período, as pulsões sexuais parecem estar adormecidas. E o foco principal da criança é em atividades sociais, educacionais e recreativas. Freud sugeriu que neste estágio as crianças estão suprimindo seus desejos sexuais para se concentrar no desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, sublimando assim as suas pulsões. Estágio genital. Puberdade em diante. Esse é o estágio final do desenvolvimento psicossexual, onde as pulsões sexuais são reativas e o foco retorna aos órgãos genitais. Se os estágios anteriores foram resolvidos com sucesso, a pessoa desenvolverá a capacidade de amar e de trabalhar de uma forma produtiva. Então, pessoal, aqui nós falamos sobre os 5 estágios. E agora vamos ver a importância da sexualidade na formação da personalidade infantil, segundo Freud. De acordo com todas essas fases, a crença de Freud está relacionado em que as experiências sexuais e as interações com cuidadores durante essas fases moldam não apenas os comportamentos sexuais futuros, mas também a maneira como a criança percebe o mundo e interage com os outros. Traços de personalidade como fixações, fobias, distúrbios psíquicos podem resultar em conflitos não resolvidos dos estágios anteriores do desenvolvimento psicossexual. Portanto, entender e abordar esses estágios é essencial para compreender a complexidade da formação da personalidade infantil e sua relação com a sexualidade. Bom, parece que agora entrou aí a Maria de Lima. Olha, muito obrigada, Maria de Lima. Muito obrigado, Christian Ball. De onde é que vocês estão assistindo mesmo? Gente, então vamos continuar aqui enquanto vocês estão aí. Muito obrigado pelos comentários. Falaremos sobre os estágios psicossexuais agora. 5 estágios. Faremos uma análise detalhada desses 5 estágios. Primeiro, falaremos sobre o estágio oral. Nesse estágio, ocorre aproximadamente nos primeiros 18 meses de vida. E durante essa fase, a principal fonte de prazer da criança é na amamentação, chupar e morder. Se as necessidades da criança não forem atendidas adequadamente nessa fase, isso pode resultar em fixações relacionadas à oralidade na vida adulta, como hábitos de chupar o dedo, fumar ou comer de maneira compulsiva. E podemos também observar que nessa fase tudo as crianças levam à boca, gente. É muito perigoso, porque pode acontecer acidentes. Algumas crianças são levadas ao médico, aí com moedas na garganta, porque engoliu alguma coisa que assim causou um risco muito grande. Pode pegar aí
alguma coisa tóxica, por exemplo, nada pode ser deixado fácil nessa época, porque tudo as crianças levam à boca. E nessa fase oral, mães inexperientes ou mães também que são dependentes emocionais dos seus filhos irão amamentá-los demasiadamente. Sim, toda vez que elas virem que o filho está chorando, elas vão vir com a mamadeira e vão colocar na boca. Não importa se a criança está chorando porque quer um colinho, não importa se a criança está chorando porque ela quer companhia, não importa por que motivo a criança está chorando. Qualquer motivo que ela chore, essa criança vai ser amamentada. E no futuro, toda vez que a pessoa sentir uma dor, inclusive a dor psíquica, a dor de um abandono, a dor de uma tristeza, ela vai recorrer à alimentação excessiva. Ou talvez pode até mesmo chegar ao vício, a bebidas alcoólicas. E também existem as crianças, as mães que não cuidam direito dos seus filhos, não dão a atenção necessária, que nessa época elas deixam a criança chorar um pouco mais para que a criança se adapte a esperar. Isso é muito prejudicial. Isso não é bom, pessoal. Por quê? Porque a criança, quando ela é deixada também de lado, a mãe não se importa com ela, essa criança vai sentir que foi abandonada e ela também vai ter uma dor existencial. Isso é muito ruim, porque pode levar a criança à dependência emocional. Agora falaremos sobre o estágio anal. Mas não antes, sem mostrar aqui, olha, como é que é uma criancinha quando ela está passando pela fase oral. Ela coloca tudo na boca. Agora nós vamos para o estágio anal. Esse estágio ocorre aproximadamente entre 18 meses a 3 anos de idade, quando a criança está aprendendo a eliminar os seus esfínteres, a eliminar as fezes, eliminar o cocô. E ela vai sentir prazer, um prazer relacionado à eliminação, ou mesmo à retenção das fezes. E nesse período, se houver assim muita pressão, uma demanda muito grande de punição, pode resultar em fixações relacionadas ao controle ou à obsessão ao longo da vida adulta. Nessa fase, pode ser que mesmo com todo carinho do mundo, em algum momento, a criança se sinta humilhada. Por quê? Porque talvez a mamãe ou o papai tá ali trocando a criança e de repente o cocô tá muito fedido. E a mamãe vai expressar, mas que cocô fedido, ou o papai, e tem alguém ali perto. E aquela pessoa está ouvindo, e a criança está vendo e vai ficar envergonhada, vai se sentir humilhada. E pode ainda acontecer um outro caso da criança pegar um cocôzinho na mão e querer presentear a mamãe com esse cocôzinho ou o papai. Por quê? Porque para a criança aquele cocôzinho é um troféu, é algo assim que tem uma importância grande para ela. Por quê? Porque ela conseguiu fazer alguma coisa, é algo que saiu dela, é um troféu, é algo que para ela é precioso. Então ela vai querer presentear, mas nesse momento ela vai ser repreendida.
E quando ela for repreendida ali naquele momento, a mamãe e o papai repreender, ela vai se sentir muito triste, muito humilhada, porque eles não entenderam o que estava acontecendo, que para ela aquilo era um presente, era um troféu. E isso causará dificuldades relacionadas a essa fase na vida adulta. Então, a fase anal da criança, pessoal, tem a ver com a fase do desfraude, com quando a criança está eliminando o seu cocô, o seu xixi, aprendendo a usar o vaso sanitário, e ela se sente humilhada. Agora, nós vamos falar sobre uma outra fase, o estágio fálico, que vai de 4 até 6 anos de idade. Esse estágio ocorre por volta de 3 a 6 anos de idade. Durante essa fase, a zona erógena principal são os genitais. As crianças experimentam curiosidade sobre suas partes íntimas e pelas partes íntimas de outras crianças. Por quê? Porque a mamãe está ali dando banho na criança, fazendo a higiene da criança, enxugando com a toalha de uma maneira carinhosa e cuidadosa, sem nenhuma maldade. Mas a criança vai perceber que ela sente prazer. Ela sente prazer nas suas zonas erógenas. E isso vai atiçar aí nela uma curiosidade muito grande. Então, ela vai também querer observar como é que o seu coleguinha é, se ele também tem o mesmo pênis que ela. E vai descobrir muitas vezes que não, a menina não tem o pênis. E é nessa época que acontece o complexo de Édipo, a eleição de objeto, atração sexual do filho pela mãe, rivalidade com o pai. E no caso dos meninos. E o complexo de elétrica, que é a atração sexual pelo pai e rivalidade com a mãe, no caso das meninas. Essas fases aí são centrais nesse estágio. E se houverem, assim, resoluções inadequadas nesses conflitos, isso levará a fixações e dificuldades de relacionamento na vida adulta. Dificuldades na fase fálica podem influenciar em como as pessoas se relacionam com parceiros ou competidores. E conflitos não resolvidos também podem levar a sentimentos de inadequação ou necessidade exagerada de aprovação. E reconhecer esses conflitos não resolvidos podem levar à busca por poder, sucesso e aprovação, muitas vezes à custa de relacionamentos saudáveis e bem-estar. Então, olha só, pessoal, é uma fase que tem que ser muito bem trabalhada para que haja ali a castração, o corte, para que saiba colocar limites, para que a criança passe de maneira saudável por essa fase. É quando acontece a curiosidade da criança um pelo outro, do sexo do outro. E a menina descobre que o menino tem o falo e o menino descobre que ela não tem o falo. Ou seja, talvez seja verdade a história de que, se você fizer isso, vou cortar o seu pênis. O que pode causar um trauma para o menino. Estágio de latência, 6 anos à puberdade. O estágio de latência ocorre aproximadamente dos 6 anos até a puberdade. E durante esse período,
o interesse sexual parece estar adormecido. E a energia psicossexual é canalizada para atividades escolares, amizades, hobbies. É um período de consolidação do desenvolvimento e habilidades sociais e intelectuais. Mas essa fase também tem que ser bem trabalhada. Nessa fase, a libido, que significa desejo de vida, se volta para essas outras áreas, sublimando, adormecendo o desejo sexual e se voltando para outras áreas como estudos, amizades, hobbies e trabalho. E é nessa fase que acontecem assim também as dificuldades, como por exemplo a pessoa que não resolve bem o estágio de latência, ou ela pode ficar excessivamente voltada para o trabalho, ou ela pode ficar totalmente desinteressada. E ela também é nessa fase que também pode acontecer da pessoa desenvolver o desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, a homoafetividade. Então, essa é a fase de latência. Agora falaremos sobre o estágio genital, que vai de 12 a 18 anos, e daí pela vida fora. Esse estágio começa na puberdade e continua ao longo da vida adulta. O foco principal do prazer sexual volta-se para as relações genitais maduras. Indivíduos que progrediram através desses estágios, sem nenhuma fixação significativa, que passou de uma maneira tranquila, será uma pessoa com uma capacidade de amar maior e ter relacionamentos saudáveis. Nessa fase genital, os hormônios sexuais, se desenvolvem grandemente. E os impulsos sexuais se tornam agressivos e se expandem para fora do pai e da mãe. Já deixa de ser ali complexo de Édipo e de Electra, porque se volta para fora, para pessoas do sexo oposto ou para pessoa do mesmo sexo, no caso de homoafetividade. É quando os nossos jovens começam a interagir melhor uns com os outros. Agora, vamos falar sobre o complexo de Édipo e Electra. Vamos discursar sobre o complexo de Édipo dos meninos e o complexo de Electra nas meninas e explorar as dinâmicas familiares, o papel dos pais nesse processo. O complexo de Édipo e o complexo de Electra são conceitos fundamentais na psicanálise, que foi desenvolvida por Sigmund Freud para descrever a fase do desenvolvimento psicossexual das crianças. No complexo de Édipo, meninos experimentam sentimentos amorosos, só que é inconsciente, gente. Eles não sabem que eles estão sentindo isso. Pela mãe. E uma rivalidade ali com o pai. Enquanto no complexo de Electra, meninas sentem atração inconsciente pelo pai e ciúmes com relação à mãe. Essas dinâmicas familiares têm um papel crucial no desenvolvimento da psique das crianças. Os pais desempenham um papel fundamental em resolver esses complexos, proporcionando um ambiente seguro e amoroso para que as crianças possam lidar com seus desejos e conflitos de maneira saudável.
No caso do complexo de Édipo, é essencial que os pais estabeleçam limites claros e saudáveis, demonstrando amor e carinho, tanto pelo filho quanto pela filha, sem haver ali nenhuma preferência. E o pai, nesse momento, desempenha um papel importantíssimo como modelo de masculinidade com relação ao menino, ajudando-o a internalizar normas e valores adequados para seu desenvolvimento. Por outro lado, no complexo de Electra, a mãe desempenha um papel crucial, servindo como modelo feminino para a filha e ajudando a desenvolver uma identidade saudável. É importantíssimo que a mãe não se torne excessivamente possessiva ou dominadora, permitindo que sua filha se desenvolva com a sua autonomia e identidade própria. Converse com seus filhos. É preciso estabelecer limites claros e consistentes, que sejam adequados à idade da criança, e também é preciso manter essas regras de forma consistente, para que a criança entenda sim que existe e que é necessário que haja limites. Deve-se também modelar comportamentos positivos, demonstrando o valor do que você deseja que o seu filho internalize em suas ações e interações. Converse sobre valores de forma clara, demonstre como é importante ter respeito, responsabilidade e empatia, e explique por que são importantes e como aplicá-los na vida cotidiana. Além disso, os pais devem estar cientes de seus próprios problemas psicológicos, suas dinâmicas inconscientes, pois as suas experiências e relacionamentos podem influenciar a forma como eles lidam com o complexo dos seus filhos. O que fará uma abordagem empática e compreensiva essencial para ajudar as crianças a superarem esses conflitos de maneira saudável. Então, gente, resumindo aqui, o complexo de Édipo e o complexo de Electra são os aspectos fundamentais do desenvolvimento das crianças. E os pais desempenham um papel essencial na resolução desses conflitos, proporcionando um ambiente amoroso, pacífico e seguro para que seus filhos possam crescer e se desenvolver plenamente. Agora nós vamos falar sobre os conflitos e as fixações que envolvem cada uma dessas 5 etapas da psicossexualidade infantil. Durante o desenvolvimento psicossexual proposto por Freud, várias etapas são fundamentais: a oral, a anal, a fálica, a latência e genital. Nós já falamos sobre isso, mas falando de novo, vai fixar aqui na mente de vocês. E podem surgir em cada uma delas conflitos de personalidade na vida adulta. Por isso é preciso falar direitinho, prestar atenção e entender, para que possamos ajudar os nossos analisandos. Estágio oral. Conflitos, dependência excessiva ou rejeição materna podem causar fixação oral, manifestando-se em comportamentos como fumar, beber, comer em excesso ou dependência emocional. Impacto na vida adulta pode resultar em dificuldades de estabelecer relacionamentos saudáveis e autonomia emocional.
Estágio anal, de 1 a 3 anos. Conflitos, rigidez ou excesso de controle na fase de treinamento do banheiro pode levar a fixações anais, retentivas ou expulsivas. Qual é o impacto na vida adulta? Pode resultar em comportamentos obsessivos ou desorganizados, dificuldade com a autoridade, controle emocional de outros. Gente, é na fase anal, porque ali a pessoa ela vai estar aprendendo a controlar as fezes, a controlar o xixi, a controlar os esfínteres. Se isso não for bem resolvido, se a criança se sentir humilhada, ela pode levar para a vida adulta o controle. Só que aí ela vai querer controlar a vida do outro, e as outras pessoas em volta. É dessa fase anal que vem o narcisismo. Falarei agora sobre o estágio fálico. De 3 a 6 anos, conflitos do complexo de Édipo ou Elétrica, onde a criança vai desenvolver sentimentos amorosos inconscientes pelo genitor do sexo oposto, repetindo para fixar na mente, e rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Qual que é o impacto na vida adulta? Pode resultar em dificuldades com relacionamentos íntimos, sentimentos de inferioridade, superioridade, problemas de identidade social. Essa fixação na fase fálica tem como consequência dificuldades na formação do superego. O superego que tem a ver com as regras sociais e atua na identidade sexual. E pode envolver inibição, em alguns casos, promiscuidade, em outros casos, e o homossexualismo, em outros casos. Estágio de latência de 6 anos até a puberdade. Os conflitos são a supressão dos desejos sexuais em favor de atividades sociais e educacionais. O impacto da vida adulta pode influenciar a forma como a pessoa se relaciona com o trabalho, colegas, hobbies, podendo manifestar-se em busca constante por reconhecimento e evitação de desafios. Bom, estágio de latência. Olha só, a pessoa pode desenvolver aí tanto de um lado quanto do outro as suas dificuldades, né? Então, é preciso que haja muita paciência para entender e ajudar a resolver a fase de latência. A palavra latência significa que o desejo está oculto ou intervalado, quietinho ali. É quando a criança vai para a escola, aprende hobbies, e aí ela deixa de lado o desejo de vida dela, passa para esses hobbies, para esses desejos diferentes, e ela já não presta tanta atenção mais nos seus instintos sexuais. E faz diferença com como ela se relaciona aí com as pessoas, né? E é nessa fase que as crianças irão aprender que nem tudo vai ser do jeito que elas querem. E isso vai ter uma grande importância. Elas vão entender que tem que aprender a esperar, que nem tudo é do jeito que a gente quer.
E é nesse período que desenvolve a vergonha e a moralidade. E nesse período é a primeira vez que a criança tem o desejo de procriar, mas ela ainda não está preparada para isso, viu, gente? Em resumo, conflitos e fixações durante o desenvolvimento psicossexual podem moldar a personalidade adulta, influenciando a forma quando a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros. Seus padrões de comportamento e capacidade de lidar com desafios emocionais e relacionais. Agora, pessoal, vamos para as críticas, porque nem tudo, quando você ouve crítica, parece que é algo negativo, mas não. A crítica constrói, a crítica faz a gente repensar e compreender o que está envolvido ali. Então, vamos ver as críticas. Críticas e relevância atual. Reflexão sobre críticas contemporâneas e a teoria do desenvolvimento psicossexual. A teoria do desenvolvimento psicossexual proposta por Sigmund Freud tem sido objeto de críticas ao longo do tempo, especialmente em relação à sua ênfase na sexualidade, como fator primordial. Críticos contemporâneos argumentam que a teoria de Freud é excessivamente determinista e heteronormativa. Imaginem só, se hoje ainda é criticado a teoria do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud, imagina de 1905 a 1908, que é quando foi colocado para o público essas questões. E de acordo com a cultura impregnada em muitos povos, a criança era considerada pura até os 7 anos, quando se fecha a cavidade craniana. Então, antes ela era considerada inocente, pura. E dá para você imaginar o que a cultura, através da psicanálise, por que foi contestado? Porque é muito forte para eles esse conceito errado, aliás. Então, Sigmund Freud continua sendo ponto de referência e importância na compreensão da psique infantil. Os estágios como a fase oral, anal, fálica, de latência e genital ainda são essenciais para entendermos as complexidades do desenvolvimento infantil e como as experiências nessas fases influenciam o comportamento da vida adulta. Embora alguns aspectos da teoria psicanalítica tenham sido contestados e modificados, ela fornece insights valiosos sobre os primeiros anos de vida e como eles moldam a personalidade, os relacionamentos e padrões de comportamento de uma pessoa. E é importante também considerarmos outras abordagens e teorias contemporâneas. Por quê? Porque a psicanálise ela começou com Freud, mas ela continuou se desenvolvendo de acordo com teorias de novos psicanalistas que vieram, como Lacan, Jung e outros. Discussão sobre a relevância atual desses conceitos na compreensão da psique infantil.
abrangendo o processo bissexual de desenvolvimento na teoria psicanalítica, que foi abordada desde os estágios infantis até a vida adulta. O processo psicossexual desse desenvolvimento, na teoria psicanalítica proposta por Sigmund Freud, continua sendo ponto de referência importante na compreensão da psique infantil. Os estágios como a fase oral, anal, fálica, de latência genital nos ajudam a entender as complexidades do desenvolvimento infantil e como as experiências nessas fases influenciam o comportamento da vida adulta. Fases psicossexual. Nessa fase, foi altamente criticado problemas com fase psicossexual que foram mais mal resolvidos. A sexualidade com relação às personalidades que se desenvolvem aí. Fase oral. Na fase adulta, pode ser que a pessoa sinta prazer com o sexo oral, para se tornar alcoólatra ou comer compulsivamente normalmente, são pessoas com muita carência emocional e que choram à toa. Fase anal pode levar a dificuldades de expressão saudável da sexualidade, como problemas de intimidade, dificuldade de relacionamentos, distúrbios sexuais, por parte principalmente de psiquiatras. Eu já não aguento mais, eu vou dormir. Boa noite!